O scout do Fluminense é aquele scout preguiçoso, contrata jogadores que se destacam jogando contra o Fluminense, né? Aí que vem a preocupação, meu irmão. Aí que vem a preocupação. A gente perdendo o Arias, quem é o jogador que vai repor o Arias? Pelo amor de Deus, que não venha com esse assunto de Soteldo, que não venha com esse assunto do garoto lá do Mamelodi, lá, o Lucas Ribeiro, que parece ser bom jogador, fez uma outra boa... posição. Não, tudo bem, é outra posição, Uma mas é coisa, um jogador de meio de campo, é uma carência que a gente tem no time. É o que eu tô falando agora. O que pode ser uma reposição do Arias, não necessariamente pode ser um jogador na mesma posição que ele joga. É outro estilo de jogo, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não me venham com essa historinha. A gente precisa de um jogador pronto, um jogador de nome, um jogador que chegue para ser titular. É isso que a gente espera. E o nosso scout, né, Rafael? O nosso scout é o nosso presidente, a gente sabe, né? Como aquele comentário do David Guimarães que fez história aqui, né? Que o Mário Bittencourt é o Ed Manfred, né? Do Fluminense. Ele é o presidente, diretor de comunicação, scout do Fluminense, faxineiro, porteiro, ele é tudo dentro do Fluminense. O scout do Fluminense é Mário Bittencourt. O Alvimar falou aqui, não se produz mais 10, Márcio, porque a formação produz para a Europa. O Marcelo Terezo Nunes falou, porque qualquer jogador habilidoso põe na ponta porque marca menos. É uma burrice. Aí você vê o Palmer aí arrebentando e a gente com uma carência absurda do meio atacante. E, Ivo, quanto à seleção você queria comentar sobre a seleção do Mundial, né? Do Mundial, que foi um barato, por sinal, esse Mundial. É só pra dar um destaque, né? Só pra gente dar um destaque. Cara, hoje o assunto... Não dá nem pra gente comemorar muito isso, né? A verdade é essa, né? Com esse assunto que a gente teve hoje, né? Hoje no começo da tarde, no final da manhã, né? Com o Arias. Mas a gente tem que dar um destaque pra isso, porque o Fluminense tem 2 jogadores nessa seleção da Copa do Mundo de Clubes. Que é o Thiago Silva e o Arias. São os únicos jogadores, né, sul-americanos, jogando em time sul-americano, nessa seleção. É nossa, é um motivo pra gente ficar orgulhoso com isso. Mas aí é aquele negócio que eu tava falando hoje mais cedo. Qual é o motivo que a gente tem pra comemorar isso? Né? Com toda essa bomba que veio hoje. Por exemplo, JK é um assunto hoje do dia também e passou meio que batido, irmão. Hoje o assunto todo foi o John Arias. Aí o que eu te falo, irmão, vai querer entrar agora nesse assunto? Porque vai puxar esse assunto, irmão, que eu vou falar aqui agora. Porque o que acontece? Você tem o melhor jogador no sul-americano, né, jogando no Fluminense. Um jogador que está na seleção do Mundial de Clubes. Na né? Colômbia também. Um destaque na Colômbia. Você me vende esse jogador, né, pelo que está sendo noticiado, por 20k. Isso é dinheiro para você vender um jogador como o Arias? Né? Qual é o recado que você dá, né, pro mercado, né? Qual o recado que você dá pro mercado de transferência? Se o melhor jogador do seu time você tá vendendo por 20k, que dirá os outros jogadores do time? Os outros destaques? Vai vender por muito menos, irmão. Muito menos. É um absurdo. O que o Fred Caldeira falou hoje no comentário dele, o ótimo Fred Caldeira, né? Que é um comentarista também excepcional. Irmão, eu concordo 100%. Se o Arias for vendido por esses valores, é a venda mais ridícula da história do Fluminense. Isso é um fato. A gente tem que entender o seguinte, galera. Eu vou passar a bola aqui pra vocês só pra terminar do meu lado. A venda do Arias é até compreensível. A gente sabe que a gente poderia perder o Arias ainda mais pelo Mundial de Clubes que ele fez. Agora, vender o jogador por 20k é um absurdo, irmão. É um absurdo. Nenhum valor de mercado, vamos ser bem sinceros aqui, vai ser o valor de mercado que vai deixar a gente satisfeito, né? Eu acho, no meu modo de ver, né, vender por 40, 35, nessa faixa 50, seria um bom preço pro Fluminense, né? Pro Fluminense ter o retorno, até porque o Fluminense tem 40% só do direito do jogador. Mas, porra, meu irmão, vender por 20 é um esculacho, é tirar o torcedor de babaca. Essa é a verdade. Aí veio o nosso presidente há 6 meses atrás falar que é a maior contratação no ano do Fluminense e praticamente está doando o jogador pro futebol europeu. E a gente fica como? Um cara de palhaço. Essa é a verdade. Caio? É isso, assim, volto a dizer, eu acho que mesmo que o Fluminense tivesse 100% do passe do John Arias, já seria um valor baixo, entendeu? 130 milhões é um valor baixo pro John Arias, e considerando que só tem 40%, que equivale a 52 milhões, porra, isso não é nada. Até em pensar em uma reposição, como o Iftar falou, tem que trazer alguém que venha pra ser titular, que chegue, já vista a camisa e venha pro jogo. Não vai trazer. Não vai trazer, independente se tivesse vendido o John Arias ou não a 130 milhões, não vai trazer. Principalmente vendendo só e ficando com 52 milhões. Quem no mercado disponível para vir pro Fluminense por 52 milhões? Isso sem considerar o restante de arrecadação, mas considerando 52 milhões. Não tem ninguém
por esse valor pra ser titular. Não tem. Ainda mais numa posição que é dele. Sabe o que vai acontecer? A gente vai botar um, sei lá, Soteldo, vai botar um outro cara e a gente vai mudar o esquema do jogo. Não vai jogar mais no mesmo estilo. Por quê? Porque não tem John Arias e tem um cara que substitua ele. Mesmo com dinheiro, tá? Eu nem sei se teria um jogador, mesmo que tivesse dinheiro pra pagar qualquer um. A verdade é essa. Então, assim, realmente se essa negociação for concretizada, é uma negociação muito mal feita e desvaloriza realmente a questão da marca do Fluminense, o preço de todos os outros jogadores, né? Se o melhor jogador do Sul-Americano a gente vende por esse preço, realmente fica muito abaixo. Então, assim, é torcer pra gente, se não conseguir trazer alguém, que eu acho que não vamos conseguir, que os jogadores que estão lá atualmente, mudando o esquema, mudando a tática, consigam dar conta do jogo, do time, porque realmente a saída do John Arias é um impacto gigantesco pro time. O Marcelo, só pra complementar o que você tá falando, que o Marcelo Terrezo, eu achei o comentário dele aqui, tá falando que pra substituir o Arias, somente o Luiz Henrique. Seria uma boa contratação, né? Seria uma boa, pra repor, pra ser um jogador na mesma posição, né? Seria o Luiz Henrique. O que mais chega perto. O que mais chega perto seria o Luiz Henrique, exatamente. Eu tinha visto outro comentário aqui, mas eu perdi, cara. Márcio, se você quiser complementar aí, pode complementar. Eu vou reforçar aqui que a gente tá com 642 simultâneo aqui e apenas 220 likes. Galera, vamos dar o like, aquela metazinha de 500 likes aqui. Falou, galera? Eu tinha perdido um comentário aqui de alguém falando que, cara, se eu achar aqui eu leio, sinceramente. Mas falando, o John Arias tem 27 anos, ninguém vai comprar ele por mais do que isso. Eu vi também, 100 milhões. Não, Ivo, faz sentido também isso que tá sendo falado. Eu também acho que, assim, por exemplo, o Cauã Elias. O Cauã Elias foi vendido, acho que é 120 milhões, não foi? Cauã Elias? 150, não lembro. Se o pessoal souber aí no chat, fala aí, pessoal. Eu não vou lembrar. Mas assim, o Cauã Elias tem o quê? 18 anos, 19 anos? É diferente, entendeu? É diferente. É uma outra situação. O que eu acho é o seguinte... O John Arias tá aqui ali, quase que no limite de ser vendido. Deixa eu falar aqui. Assim, eu sei que o torcedor do Fluminense tá triste, tá com raiva, tá isso, tá aquilo. Mas assim... 17 milhões, desculpa, tá, o Márcio, 17 milhões 17 que milhões. Mas assim, o que acontece? Uma coisa é o valor que a gente acha que o Arias vale. Outra coisa é o que o mercado europeu acha que o Arias vale. Entendeu? É diferente as coisas aqui. O Arias até pouco tempo era um jogador desconhecido na Europa, senão ele não estava 5 anos no Fluminense, mesmo com toda a imprensa falando, que o Arias, por que o Arias ainda está no Fluminense? Ele foi ser conhecido agora, né? Então o Arias já tem, 28 anos, ele não tem 27, ele tem 28 que ele vai fazer agora em setembro, né? 28 anos. Então eu acho muito difícil, o Fluminense pode até tentar, com esse Wolverhampton aí, uma proposta de 25, 30 milhões, mas eu sinceramente acho muito difícil algum clube europeu pagar esse valor superior a esse. Porque assim, repito aqui, uma coisa é o que a gente acha que o Arias vale. A gente acha que o Arias vale 40, 50 milhões, pra gente vale. Mas pro mercado europeu, o cenário é diferente. Porque assim, você pra ganhar, o europeu ele trabalha com lucro. Então você não tem como revender o Arias, ponto. Então você não revende o Arias. Por exemplo, ele vai para esse time bagre aqui do Wolverhampton, né? Aquele jogador do Flamengo lá, o João Gomes, foi para lá com 21 anos de idade, né? Ele hoje está com 24, não ganhou nada e disputou 2 rebaixamentos. O André tá na mesma situação, foi para lá, tem mais ou menos um ano, tá disputando rebaixamento e nada. Eu, sinceramente, eu não sei com essa... Já que o Arias já falou que quer ir, ele nunca escondeu em nenhum momento que ele quer jogar na Premier League, em nenhum momento ele escondeu isso. Ele já falou isso várias vezes, ele sempre jogou muito aberto com o Fluminense. Então eu não sei qual é essa fixação do jogador brasileiro, colombiano, de jogar num time bagre desse. Se fosse um time melhor, um time de ponta, só que aí que tá, os grandes times de ponta vão pagar esse valor no Arias? É difícil, né? Tá, mas olha só. O Caio pediu primeiro, Ivo. Vai, fala aí, Caio. Não, assim, vamos lá. Pensando por todos os lados, né? A questão do John Arias querer morar na Europa. Entendeu? Sim, é porque a gente compara. A gente acaba tendo que comparar, como o Márcio tá fazendo. Vamos comparar o André e o Arias. O André, além de ter sido uma ótima venda do Fluminense. Jovem, né? O André é jovem, pode ir lá pra fora, não ganhar nada, mas daqui a pouco vai Tanto é que parece que a Juventus tá interessada nele, né? Tá, Juventus. Juventus. Então, assim, ele tem mercado. Ele pode ir pra dar pode ser um trampolim pra ele ir pra outro time. Entendeu? E a tendência é que seja essa. A não ser que seja se, por exemplo, o André fosse direto para um Real Madrid, direto para um Barcelona, aí a tendência seria o quê? Acontecer igual aconteceu com o Marcelo. Ficou eternamente no Real Madrid. Então, assim, mas o André não. O André foi pro time pequeno e tendo chance ainda, a gente ainda faturar bastante com ele pra uma eventual venda aí pra Juventus, se for o caso. Agora, o John Arias é quase que um trampolim único. Ele vai pra esse time do André e dali pra onde que ele vai?
dificilmente um time maior vai contratar ele. Com a idade que ele tem. Ele pode dar ali. O único assim, mercado que pode levar ele é o caso o asiático. O árabe. Gente, olha então, só. assim, mas assim, só concluindo. Mas a questão é a seguinte: aí é questão de sonho, né? Qualidade de vida. Não sei se o cara quer morar na Europa por causa de qualidade de vida. Ok, o cara tem o sonho dele. Agora, pensando realmente em carreira. Eu acho que pra gente, pro John Arias, talvez permanecendo no Fluminense, ele já ficou muito claro que a visibilidade ele tem enorme, né? O cara foi agora pro Super Mundial de Clubes, apareceu mais do que qualquer um, tanto é que ele é um dos melhores jogadores do campeonato. Então, assim, pensando em visibilidade, aqui ele tá no melhor caminho. E outra coisa, o Fluminense investiu nele no sentido de pagamento de salário. Ele tá ganhando hoje o quê? 1,5 milhão? 1,5 milhão. Por que não pagar 2 milhões, se for o caso? Vocês sinceramente, podem até comentar aqui. Vocês pagariam 2 milhões de reais, ou 2 milhões e meio, ou 3 milhões? Até porque tem muitos jogadores aí jogando em Cruzeiro, jogando no time, ganhando mais do que isso e não fazem absolutamente nada. O problema não é Só que assim... O problema não é o valor do dinheiro. O Arias quer sair até Ele pagando, quer sair, até ele pagando quer menos. sair, Recebendo menos, quer dizer, desculpa. aliás, o Arias só tá saindo porque ele quer sair. A verdade é essa, né? Isso tem que ficar claro. Só tá saindo porque ele quer sair. Porque se dependesse de diretoria, ele ficava eternamente no Fluminense. E nós também. E sinceramente, porque não é um jogador... Ivo, não é um jogador que a gente espere um retorno financeiro. Mas é um jogador que a gente espera retorno de títulos, de qualidade dentro de campo. Mas é isso que eu tô falando. Você não esperou nem Mas concluir. Vai, eu tô falando que eu não espero o retorno financeiro dele, eu espero o retorno dentro de campo. Eu espero o retorno com títulos, que é o que ele já fez até hoje, que ele poderia fazer muito mais. Se o cara quisesse deixar um legado no Fluminense, pô, o Arias, sinceramente, pessoal, se o Fluminense tivesse ganho um Super Mundial, pô, e encerrasse a carreira do Fluminense, eu poderia dizer pra vocês aqui, cravava, é o maior jogador da história do Fluminense. Se o cara traz pra você um Super Mundial, encerra a carreira atualmente no time, porra, ele era o maior jogador da história do Fluminense. Então, assim... Mas beleza, o cara tem um sonho, ele não pensa assim. A gente, como torcedor, pensamos assim. Ele não. Então, ok, vou respeitar. Eu também tenho um sonho. Eu acordo 4h30 da manhã pra trabalhar, eu tenho meu sonho também. Eu tenho meu sonho também. Então a galera que tá assistindo tem o sonho dela também. Né? Quem pega um ônibus lotado tem o sonho dele também. Agora, olha só, é o seguinte. Eu vou repetir aqui de novo. Vocês acabaram de falar, eu falei também mais cedo. O jogador que se destacou no Mundial de Clubes. Aí você vai me vender o jogador por 20 milhões? Tá errado, irmão. O Gerson, que é volante, um ano mais velho do que o Arias, foi vendido por 25k. 25k pro Zenit. Aí o melhor jogador da América do Sul a gente vai vender por 20. Não existe cabimento pra isso. Vou repetir aqui. A venda do John Arias a gente até entende. É compreensível. A gente sabia de tudo isso. Que poderia vir uma venda do jogador. Ele quer ir pro time bag, como o Marcos falou. Mas é Premier League. Querendo ou não, é a principal liga nacional de clubes. É lá. É a inglesa. Ele quer ir jogar lá, irmão. Beleza, irmão. Ele quer jogar, tá forçando a barra? Beleza. Tá forçando a barra, mas tem contrato também. Tem a porra de um contrato que tem 3 anos ainda de contrato dele. Que ele renovou até 2028. Tem 3 anos ainda de contrato do John Arias. O contrato é pra ser cumprido. Porra do contrato é pra ser cumprido. Isso tem que se falar. Claro. Isso tem que se falar, Caio. O contrato é pra ser cumprido. Quer sair? Beleza. Mas tem que ser um negócio bom pro jogador? Ok. E pro Fluminense, irmão. Lógico. Porque, olha só, o John Arias, ele é ídolo do Fluminense. Fato. É um jogador adorado pela torcida do Fluminense. Não existe um tricolor, pelo menos eu não conheço nenhum tricolor que não goste do Arias. Só que é o seguinte, irmão. Ele deu muito pro Fluminense. E o Fluminense deu muito pro Arias também. Lógico. Isso é um fato, irmão. É uma mão de via dupla. Entendeu? Ele tem que saber, isso também não cabe a ele, né? Aí é questão também da diretoria se impor em relação a isso. Saber vender o jogador, porque essa diretoria tem um histórico horrível, péssimo de venda de jogadores. É uma diretoria que não tem culhão, a gente sabe disso, eu já cansei de falar isso aqui. Tem que ter culhão pra você chegar, Arias, beleza, tu quer sair? Ok, mas tem um contrato. A porra do contrato tem 3 anos de contrato. Você tem 3 anos de contrato, você quer sair, beleza. Então vamos tentar fazer um acordo, 100 milhões, eu acho muito difícil, Caio. Que é a multa rescisória do Arias. Eu acho muito... Depois do comentário aqui, a gente lê o chat, Márcio, que a galera tá comentando aqui bastante, mas... Você tem a multa rescisória que chegue pelo menos perto do valor, a metade desse valor. Que seja um valor bom pro Fluminense. Não pode você vender o jogador, melhor jogador da América do Sul, melhor jogador do clube, você vender por bananada. Eu repito. Principalmente pelo percentual que a gente tem. E eu repito. Você está dando um recado pro mercado, vem contratar jogador do Fluminense, que aqui a gente doa jogador. Você tá vendendo o melhor jogador
América do Sul, melhor jogador do clube, destaque no Mundial de Clubes, por 20k. O Hércules e o Martinelli que se destacaram, são jogadores novos. Se a gente for vender esses jogadores, vai vender por quanto? Porra, isso não existe, irmão. Isso é um absurdo. Não existe, só pra comentar do meu lado aqui, não existe justificativa pra quererem, porque eu tô vendo muita gente romantizando a venda do Ares, não existe justificativa pra você querer justificar a venda do Ares por esses valores. Não existe, irmão. Fala aí, fala, assim, Caio, depois eu vou falar. Desculpa que eu me estresso com essa porra, esse cara. valor, porque é ridículo. O valor é realmente ridículo. Isso aí não tem como... É injustificável isso. E principalmente pelo fato de a gente não estar precisando. Porque seguindo o que a gestão faz atualmente, a gestão faz... Ela trabalha por metas. Se ela chega a determinada meta no ano, a gente já vendeu o Cauã Elisa, a gente já bateu meta de premiação no ano com o Super Mundial, porque a gente chegou até onde mais do que a gente esperava. Então, assim, a meta de teoricamente, arrecadação, a gente já bateu. Então, por dinheiro para esse ano, a gente não precisaria. Entendeu? Então, assim, não tô correndo atrás, eu não tô desesperado atualmente. Mas, assim, a questão essa questão que você tá falando do percentual, dos valores, aí você deu o exemplo do Gerson. O Gerson só saiu porque ele quis sair, né? Uhum. Pra você ver que quando o jogador escolhe sair, não tem jeito, não tem como segurar. Tem um comentário Agora, bom do Paulo Figueiredo aqui, complementando o que você falou. Então, depois se você ler aí, Não, até pra a complementar. vontade- Mas assim, jogador- mas a não, questão pode do John comentar, Arias, Ivo, é simples. No momento que eu tô aqui com você, o John Arias, vamos assinar um contrato aqui, beleza, ó, só que é o seguinte, beleza, eu vou respeitar a sua vontade de sair, só que a gente vai renovar o seu contrato, vou aumentar muito o seu salário, você vai com o contrato até 2028, mas ó, a gente só tem 40% aqui do seu passe, então menos do que isso aqui, você nem vem conversar comigo que eu não vou aceitar. Aí sabe o que acontece? Você joga a responsabilidade pro cara. Uhum. Não, assuma a responsabilidade, você tá assinando um contrato. Então, a partir eu tô conversando com você, tô deixando bem claro qual vai ser. Eu só vou vender pra você esse 300 milhões, sei lá, tô chutando qualquer valor. Abaixo disso, você não vem nem conversar comigo. Vai assinar o contrato comigo? A responsabilidade e o risco é do cara. Entendeu? Senão ele chega e fala, então eu não aceito, vamos sair daqui agora, não vou renovar mais nada. Beleza, então, tá bom. Acabou. Caio, Entendeu? olha só, É isso que tem que ser Em falado. cima do que ele tá falando aqui, o Paulo Figueiredo mandou: o Gerson refez o contrato e baixou a multa rescisória. Ninguém paga o valor integral de uma multa rescisória. O Zenit pagou porque a Rússia não tem respaldo da FIFA. Mas ele teve proposta maior e não foi. Verdade. Sim, verdade. Ele teve proposta melhor, sim. Tudo bem. Outra coisa. Só responder o Paulo Figueiredo, então. Não, fala. Depois eu vou falar com o Não, Paulo. termina. Pode... Não, vai lá. Quero explanar também. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas o Gerson foi vendido por 25. O Gerson não é o Ares. Irmão, a gente não está falando de qualquer jogador. A gente está falando de John Arias. Destaque no Mundial de Clubes e o melhor jogador da América do Sul. É o John Arias. E a gente vende o jogador por 20. 25 já acho um absurdo. 30 já acho pouco. Entendeu? Aí você... mas tem 27 anos. Aí vou repetir. O Gerson saiu por 25. Por 25, irmão. E é volante. Isso Um ano mais velho. Tudo bem. O Flamengo não tem necessidade. Caio, eu entendo você vender o jogador. Eu entendo a vontade do jogador. Porque o jogador vai querer sair. A vontade do jogador que prevalece. Fato. Só que tem a porra de um contrato também, irmão. Aí é o que eu falo, é a porra da questão do clube de amigos. Você não pode ser amigo, você tem que ser profissional. Por isso que eu falo que falta profissionalismo na gestão do Fluminense. Não é nenhuma novidade pra ninguém que eu tô falando. Todo mundo que acompanha o Fluminense sabe do que eu tô falando. Falta profissionalismo. Aí vem uma proposta dessa ridícula, o torcedor ficar com cara de palhaço, né? Pô, vender um jogador tá virando chacota, todo mundo falando, né? Porra, tá vendendo o John Arias por 20k. Time mendigo, como diz o Vilela? Porra, irmão, isso não existe. A vontade do jogador a gente entende. Você vendeu o jogador pelo destaque que ele teve no Mundial de Clube, pelo destaque que ele vem tendo, a gente entende. O problema são os valores. Sim. Então, os valores são ridículos. Então estipule logo, assim, é isso que eu tô falando. Estipule um valor mínimo e ó, só senta na mesa se o valor for acima disso aqui. Igual a isso, abaixo disso aqui eu nem ouço. Acabou. Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto.